Olá, meus queridos, é uma alegria mais uma vez poder falar com você através da Palavra de Deus. É muito importante nós estudarmos a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, um livro realmente incrível, que tem mensagens capazes de mudar o rumo da história da vida de uma pessoa. Hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico, um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo um assunto que tem sido desprezado pelas pessoas. As pessoas normalmente não gostam de ouvir sobre isso, mas isso precisa ser falado. O tema da nossa mensagem é a obediência. O ser humano, por causa da rebeldia, do caráter corrompido, do egoísmo, tende a não querer ser obediente. Mas eu gostaria que neste momento você parasse um pouco dos seus afazeres e prestasse muita atenção no que a palavra de Deus tem a lhe dizer a respeito da obediência. A obediência é algo extremamente fundamental para a nossa felicidade, para a nossa alegria e também para a nossa conquista da vida eterna. Então preste atenção no que Deus tem a lhe dizer através da tua palavra. Sabe, aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, que são eles: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 qualidades de caráter que o Espírito Santo leva a pessoa a exercitar depois que aceita Cristo e se batiza. Não mais se comportarão de acordo com as antigas paixões, mas pela fé no Filho de Deus seguirão os seus passos, refletirão o seu caráter e se tornarão puros assim como ele é puro. As coisas que antes detestavam agora amam, e as coisas que antes amavam agora aborrecem. O orgulhoso e o arrogante torna-se manso e dócil. O vaidoso e o altivo torna-se humilde e modesto. O alcoólatra deixa a bebida. O viciado em drogas torna-se puro. As modas que são ditadas pela sociedade e os costumes mundanos são postos de lado, porque agora a roupa é uma roupa modesta e simples e decente, unicamente para cobrir a vergonha do corpo, não mais para satisfazer desejos de vaidade. O cristão, ele não buscará o adorno exterior, brinco, pulseira, anel, cordão, esmalte, batom, atavios, roupas dispendiosas. Tudo isso é vaidade. Mas o cristão agora vai buscar o adorno interior, o homem interior do coração, unido ao incomparável e incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. É o que diz em primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Meu amado, Deus, ele realmente tem poder para transformar o caráter de uma pessoa, desde que essa permita que ele opere esse milagre. Quem domina o nosso coração? Quem é? Em quem estão nossos pensamentos? Em Deus ou no mundo? Faça essa pergunta para você. Em que você tem se concentrado? Nas coisas deste mundo, nos prazeres?
Ou você tem se concentrado em Deus? Acerca de quem gostamos de conversar? Com quem nós gostamos de conversar? Com os amigos, com os familiares, colegas de trabalho, com algum líder espiritual? A quem nós gostamos de conversar? Quem é o alvo da nossa calorosa afeição e do melhor de nossa energia? Em quem nós estamos concentrando nossa energia? Se somos de Cristo, sempre estaremos pensando em Cristo. Nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Quando acordamos, o primeiro pensamento deve ser a Cristo, e não no que temos que fazer durante o dia. Tudo que temos e somos será consagrado a Ele. Teremos o desejo de refletir a sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. É o que diz em o Evangelho de 2 João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, é verdade que pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder renovador de Cristo. Isso pode acontecer. Mas o desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode nos fazer evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode promover atos generosos, se a pessoa desejar. De que maneira então vamos demonstrar de que lado estamos? Através dos frutos do Espírito Santo. Embora a obra do Espírito Santo seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos a olhos nus. Uma pessoa transformada e renovada pelo Espírito Santo de Deus, a vida dará testemunho disso. As pessoas vão exteriorizar suas atitudes de uma forma tão simples e tão normal, mas os outros vão observar e vão ver como ela mudou. Apesar de nada podermos fazer para mudar o coração e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos em absoluto confiar em nós mesmos, nem em nossas boas ações, a vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Uma mudança será notada no caráter, nos hábitos, nos propósitos, nos pensamentos, na fala, na vestimenta, na alimentação, em tudo. O tom de voz, os olhares. Será claro e decisivo o contraste entre o que era antes e o que será agora. O caráter é revelado, não por boas obras, nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu não era cristão, eu era muito vaidoso e eu tinha algumas ambições. Eu passava talco no rosto quando fazia barba para ter a pele lisinha, igual bundinha de neném. É isso mesmo. Não gostava que ninguém punha a mão no meu cabelo. Era chato com o meu cabelo. Não era qualquer um que cortava o meu cabelo. Gostava de andar perfumado. Tinha 2 anéis de ouro que eu andava com um em cada dedo da mão. Eu gostava de usar blazer e algumas roupas chiques. Eu nunca tive coragem de fazer uma tatuagem, mas como eu gosto de desenhar, eu mesmo desenhava algumas coisas. Fazia academia de musculação para ficar musculoso. Andava com uma camisa regata para expor os músculos definidos. Tudo com a intenção de atrair olhares. Tudo vaidade. Houve uma época da minha vida que eu resolvi colocar 2 lentes azuis nos meus olhos. Estava parecendo galã de cinema. Aquilo chamava atenção onde quer que eu ia.
Para que isso? O vazio que eu tinha dentro de mim, eu tentava preencher com as coisas do mundo. Sonhava, quando eu ia dormir, ganhando na cena, comprando carros, motos, mansões. Eu vivia sonhando no mundo da lua. E hoje, quando eu olho para mim e olho para quem eu era antigamente, eu não consigo acreditar que eu era capaz de fazer aquelas coisas. Eu não consigo acreditar que eu era daquele jeito, porque hoje eu não tenho vaidades. Eu estou despojado do meu egoísmo. O que eu quero não interessa, o que interessa é aquilo que Deus quer para mim. Eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, porque eu sei que o que Ele quer me dar é o melhor. Pode ser que um desejo meu seja egoísta e eu nem perceba. Então eu hoje busco viver uma vida de obediência. Obedecer não para ser salvo, mas porque eu sou salvo por amor. Se alguém está em Cristo, meus amados, é nova criatura. Hoje eu sou uma nova criatura. Se você tivesse o privilégio de me conhecer antes e me conhecer agora, você ia ficar abismado como que eu sou uma nova criatura. O conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus em relação a alguns anos atrás, eu não sabia nada de Bíblia. Só sabia que era Bíblia porque estava escrito no livro. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho um conhecimento profundo da palavra do Senhor, porque eu estudo, eu leio, eu pesquiso, eu examino, e o Espírito Santo abre a minha mente. E quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu reconheço que eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. Porque a melhor coisa que eu tenho que fazer é isso. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. É o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Meus amados, uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento e o lugar exatos, nem descrever todas as circunstâncias do processo de conversão. Mas isso não prova que ela não seja convertida. Cristo disse para Nicodemos: o vento sopra, Nicodemos, onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É o que diz no Evangelho de 2 João, capítulo 3, versículo 8. Como o vento, que é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos e sentidos. Quem não pode sentir o vento? Mas quem já viu o vento? Assim também é o Espírito de Deus, embora a sua obra no coração humano não seja algo visto a olhos nus, mas é visto através de atos e atitudes. Esse poder regenerador, o qual nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida e cria um novo ser à imagem e semelhança de Deus. No livro do profeta Samuel, no 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz que o Espírito Santo ele se apodera de nós e nos transforma em outro ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O erro oposto e não menos perigoso é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei. Hoje existe uma onda por aí dizendo que a lei aboliu, a lei foi abolida. Outros dizem que o sábado foi abolido. Tem 17 anos que eu estudo a Bíblia e eu nunca encontrei um texto sequer que dissesse que a lei de Deus foi abolida ou que o sábado deixou de existir. O problema é que muitas vezes as pessoas não estudam a Bíblia da forma correta. Existe um critério para estudar a Bíblia que nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, no versículo 10, que diz: regra sobre regra, regra e mais regra, mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes você está lendo algo lá no Apocalipse, a resposta está lá em Gênesis. É assim que se estuda a Bíblia, porque foi Deus quem criou a Bíblia e é Ele mesmo que ensina como nós devemos estudar a Bíblia. A lei de Deus reflete o seu caráter, que é amor. Jesus jamais poderia abolir a lei, porque se ele tivesse abolido a lei, ele teria morrido em vão, porque ele morreu para salvar o pecador da condenação do pecado. E pecado
Como diz lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, você precisa entender o que é pecado, meu amigo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 4, que Deus vai revelar para você o que é pecado. Pecado é a transgressão, é a desobediência aos 10 mandamentos. Que 10 mandamentos? Aqueles que Deus escreveu com o dedo em 2 tábuas de pedra polida e deu a Moisés no Monte Sinai, como encontra em Êxodo capítulo 31, versículo 18. E também Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, que diz que Deus escreveu 10 mandamentos. Esta é a lei. E quem transgride a lei está pecando. Lúcifer pecou no céu. O que ele fez? Ele transgrediu o 2º mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu ou na terra, não te encurvará a elas e nem lhes prestará culto. E era justamente isso que Lúcifer queria, que os anjos o adorassem. Lúcifer pecou contra o 2º mandamento, que se encontra em Êxodo capítulo 20, no versículo 3. E Jesus, quando veio a essa terra, veio justamente restaurar a lei que o diabo tem julgado por terra na mente das pessoas. Há 2 erros que os filhos de Deus, em particular aqueles que há poucos passaram a confiar em sua graça, precisam especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que pode realizar para ficar em harmonia com Deus. Tudo que você fizer não vai contar pontos para Deus. Nada que você fizer ou deixar de fazer vai contar pontos para Deus. Aquele que procura tornar-se santo buscando por meio das próprias obras guardar a lei está tentando algo impossível. Tudo que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e o pecado. Somente a graça de Cristo por meio da fé pode nos santificar. E aí você deve estar se perguntando, bom, você acabou de dizer que devemos guardar a lei porque a lei reflete o caráter de Cristo. E agora você diz que guardar a lei não significa que estamos purificados por Cristo. Sim, o que eu falei antes e o que eu falei agora estão em harmonia. O que acontece é o seguinte, se eu guardo a lei puramente por uma questão legalista, eu estou perdido. E se eu aceito a Cristo e não guardo a lei, eu também estou perdido. O que a Bíblia ensina é que devemos aceitar a graça de Jesus na nossa vida e, por amor, obedecer à lei dos 10 mandamentos que reflete o seu caráter. Ele mesmo diz em João capítulo 15, versículo 10, eu guardei os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. É uma ofensa à minha inteligência dizer que Jesus aboliu a lei, sendo que ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. É o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 17. O amoroso caráter de Cristo, meus irmãos, será visto em seus seguidores. Ele se deleitava em fazer a vontade de Deus. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, João 5, verso 30 diz que ele veio fazer a vontade do Pai e não a dele mesmo. Que se você pegar Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, lá diz que é dever de todo ser humano guardar a lei. O amor a Deus, o verdadeiro zelo por sua glória, era o poder controlador da vida do nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia suas ações. O amor faz parte da natureza divina. O coração não consagrado não pode produzir. O amor pode ser encontrado apenas no coração onde Jesus reina. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, ele diz, nós amávamos porque ele nos amou primeiro. Meus amados, no coração renovado pela graça divina, o amor é o que motiva a ação. É o amor que temos para com Cristo que nos motiva a ser obedientes. Ele modifica o caráter, controla as paixões, supera a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor ameniza os rigores da vida e exerce uma influência das mais positivas sobre todos os que estiverem por perto. Ah, meu amado e minha amada, como que o inimigo tem deturpado a mente das pessoas, embotado a mente das pessoas, levado as pessoas a entenderem algo que a Bíblia não diz. Quando vamos a Cristo, mesmo sendo seres pecadores e cheios de erros, tornamos-nos participantes de sua graça perdoadora. E o amor brota em nosso coração. Os fardos tornam-se leves, pois o jugo de Cristo impõe é suave. E o dever torna-se um deleite.
E o sacrifício, um prazer. Para mim é uma alegria servir a Deus. Para mim é uma motivação. Meu coração está regozijado por servir a Deus. O caminho que antes parecia coberto de trevas torna-se iluminado pelo sol da justiça, que é Cristo. Como diz no Salmo 84, versículo 11, que Jesus é o sol. Ele é o nosso Deus, o sol da justiça. Não haverá evidências de genuíno arrependimento a menos que ele promova uma reforma no nosso caráter. Se confiarmos que foi prometido devolver o que foi roubado, confessar seus pecados e amar a Deus e ao próximo, o pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! A condição, meus amados, para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi: perfeita obediência à lei de Deus. O que foi que Adão e Eva fez no Éden? Desobedeceu uma ordem de Deus. Perfeita justiça, exatamente como era no paraíso. Antes da queda dos nossos primeiros pais, se a vida eterna, presta atenção, se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria, se perpetuasse. E não é assim. Não é assim que Deus ensina, não é assim que a palavra de Deus nos fala. A suposta fé em Cristo que leva a pessoa a se esquivar da obrigação de obedecer a Deus não é fé, mas presunção. Pela graça sois salvos mediante a fé. É o que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz que a fé, se não tiver obras, ela é morta. E obra sem fé é inoperante. Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz que todo que guarda a lei, mas desobedece o mandamento, será culpado de todos. E no versículo 12 ele diz que todo ser humano vai ser julgado pela lei da liberdade. Como que Jesus poderia ter abolido a lei se todos vamos ser julgados pela lei? Quem deu autoridade a Jesus para abolir a lei? Jesus era da tribo de Judá, descendente do povo de Israel, e todo o povo de Israel tinha que obedecer a aliança que Deus fez com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, que era guardar a lei. Jesus Cristo disse certa vez de si mesmo: antes de vir à terra, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. Jesus Cristo falou isso no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, e dentro do meu coração está a tua lei. Como que Jesus poderia ter abolido a lei, sendo que ele mesmo diz que a lei está no coração dele? Você não acha isso um tanto quanto obscuro? As pessoas dizerem que Jesus aboliu a lei? As pessoas dizem que Jesus aboliu a lei, mas elas não concordam de matar, de roubar, de adulterar, de prostituir, de falar mentiras, de cobiçar as coisas alheias, de praticar idolatria. Ora, elas concordam que tudo isso seja errado e mesmo assim diz que a lei foi abolida? Ora, a lei é composta de 10 mandamentos. E antes de subir ao céu, ele declarou: tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Como eu disse antes, no Evangelho de 2 João, capítulo 15, versículo 10. Diz a Escritura: sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que permanece nele, e esse deve também andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6. Pois que também Cristo, meus amados, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. É o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Jesus deixou exemplo. Ele foi o nosso modelo. Jesus, ele guardou a lei dos 10 mandamentos. Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia, quando ele era pequeno, respeitando a ordem que Deus deu a Abraão. Jesus, quando ele era pequenininho, sua mãe e seu pai foi fazer o recenseamento, obedecendo a lei que estava no Velho Testamento. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, como diz lá em Lucas capítulo 1, do versículo 5 e 6, eles eram irrepreensíveis na guarda dos mandamentos. Todos os discípulos eram judeus, e todo judeu sempre guardou a lei.
Se você for hoje lá na Palestina, que antes era Jerusalém, você vai perceber que todos no sábado pela manhã vão para a igreja. Nunca mudou. Nunca mudou. Não ganhamos a salvação por nossa obediência. Entenda bem. Ninguém vai ser salvo porque é obediente. Pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé na pessoa de Cristo. Mas a obediência é um fruto da fé. Sabeis que também Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. É o que diz em 1 João capítulo 3, versículos 5 e 6. Aqui está a verdadeira prova, meus amigos. Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, nossos sentimentos, pensamentos, propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus. Claro, expressa nos preceitos da sua santa lei. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. Meu querido e minha querida, a justiça de Deus está definida pelo padrão da santa lei de Deus, como está expressa nos 10 preceitos dados no Sinai, o decálogo, os 10 mandamentos. A lei de Deus reflete o seu caráter. A lei de Deus reflete o amor de Deus. Desobedecer a lei é agradar a Satanás. Satanás tem feito de tudo para jogar a lei de Deus por terra. Satanás tem feito de tudo para embotar na mente das pessoas um conceito de que a lei não é importante, de que a lei já foi abolida, que a lei não existe mais. Mas se você fizer um estudo aprofundado, criterioso, minucioso, com muita fé, com muita oração, crendo realmente que a palavra de Deus é verdade e com interesse de saber da verdade, você vai descobrir que a lei de Deus, ela nunca foi abolida, ela não foi abolida e ela nunca será abolida. Mas note que a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina. É uma personificação do grande princípio do amor, e por isso o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se no nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei de Deus. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a sua imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida. Veja o que diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 16. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Como que Jesus poderia ter abolido a lei, se aqui o autor de Hebreus, no Novo Testamento, diz que a lei será escrita no nosso coração e na nossa mente? Como que alguém poderia abolir uma lei que está escrita na mente e no coração? Isso é discrepante, isso é incoerente. Se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão é aquele que obedece por amor. Diz a Escritura, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, é ofender a minha inteligência dizer que Jesus aboliu a lei diante de textos tão claros. Aqui no livro de 1 João capítulo 5, versículo 3 diz que o amor de Deus é que guardemos seus mandamentos. Ou seja, não tem como você amar a Deus e ao mesmo tempo desprezar a sua lei. Porque ele mesmo diz aqui na sua carta de 1 João capítulo 5, versículo 3 que o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E tem mais. Veja que texto poderoso e muito forte Jesus fala aqui ao nosso coração. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, versículo 4. O que você me diz desse texto?
Aqui Deus está dizendo que quem diz que conhece a Deus e não guarda é mentiroso, e nele não está a verdade. Em vez de dispensar as pessoas da obediência, é a fé, e somente a fé, que nos faz participantes da graça de Cristo, capacitando-nos a obedecer o teu evangelho, a obedecer a tua palavra. Quando falamos em fé, devemos ter em mente que existe uma distinção. Existe uma espécie de crença que é totalmente diferente da fé. A existência e o poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que nem Satanás e suas hostes, ou seja, os seus demônios, podem sinceramente negar. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Então não basta dizer, eu creio, porque o diabo também crê. Mas isso não é fé. Dizer que crê em Deus, isso não é fé, porque o diabo também crê e nem por isso ele tem fé. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele, onde o coração é entregue e as afeições são nele concentradas, aí sim existe fé. Uma fé que opera por meio do amor e que purifica o coração. Mediante essa fé, meus queridos, o coração é renovado. A imagem de Deus. O coração é renovado à imagem de Deus. E o coração que, em seu estado não regenerado, não se submete à lei de Deus e nem o consegue. Agora alegre-se nos seus santos preceitos e exclama como salmista: quanto amo a tua lei. É o que diz em Salmo 119, verso 97. Pega a sua Bíblia e leia o capítulo 119 de Salmos. Todo ele fala da lei de Deus. E a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, o que diz em Romanos capítulo 8, verso 4. Meu amado e minha amada, além de tudo isso, Cristo transformará o seu coração, e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Ele, você deve manter sua ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o fazer, segundo a sua vontade. Você poderá dizer: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, pelo seu eterno poder. Assim disse Jesus aos seus discípulos: não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Evangelho de Mateus capítulo 10, verso 20. Meu amado, assim, através de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e as mesmas boas obras, obras de justiça e obediência. Portanto, nada temos pelo que nos vanglorizar, nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo, que nos imputada como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Preste atenção, antes da queda, Adão podia apresentar um caráter justo, correto? Mediante a obediência à lei de Deus, mas ele fracassou. E por causa do seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos, por nós mesmos, alcançar a justiça. Eva se deixou-se levar pelos engodos de Satanás através de uma serpente. E ela comeu do fruto que Deus ordenou não comer. Ela ofereceu o fruto para Adão. E Adão, com medo de perder a esposa amada, comeu sabendo que estava errado. Mas Cristo, que já tinha oferecido para morrer pelo pecador antes mesmo do pecador pecar, Jesus Cristo morreu no lugar de Adão e Eva, para que eles pudessem ganhar a vida eterna. Pelo fato de sermos pecadores, profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Nós, por nossos próprios esforços, não tem como obedecer à lei. Somente através do poder de Deus, mediante o Espírito Santo e a comunhão com Cristo, é que temos forças para obedecer à lei. Quando
a gente vai procurar um emprego e tem que se trabalhar no sábado, e a gente diz, não, eu muito obrigado, porque eu não trabalho sábado, porque eu guardo esse dia e tal. As pessoas acham isso um absurdo. Mas de acordo com 2 Samuel capítulo 2, versículo 30, lá está escrito que Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra em meio a provas e tentações iguais a que temos de enfrentar. E viveu sem pecar, morreu por nós e agora se oferece para tirar-nos os pecados e dar-nos a sua justiça. Ao encontrar-se com Ele, devemos entregar nosso coração a Ele, aceitá-lo como nosso Salvador. Por causa dele será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida ou a minha vida. O caráter de Cristo submeterá o seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Mas você precisa obedecer. E a obediência é uma consequência da graça. Não existe graça sem obediência. Não existe graça sem obediência. Quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e a bondade do nosso Salvador, Jesus Cristo. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo versículo 6, que temos que ter percepção. E essa percepção nós só teremos quando abrirmos nosso coração para Cristo. Ele revela-se de maneira poderosa. Quanto mais perceberemos nossa necessidade de chegarmos a Ele e a sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. Quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus Cristo. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar seu caráter divino, mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo, do perfume maravilhoso que seu caráter exala. Dizer que a lei de Deus foi abolida é simplesmente negar o sacrifício de Cristo. Jesus morreu em vão, então. Jesus morreu para pagar a culpa do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Você precisa entender o conceito exato de pecado. Pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. É através da lei de Deus que vamos ser julgados, independente se aceitamos isso ou não. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais vemos as nossas sujeiras, a nossa imundície. Isso é prova de que os enganos de Satanás perdem seu poder e a influência vivificante do Espírito de Deus que está despertando. Meu querido, aos que já conheceram o poder perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas percebem que seu caráter é imperfeito, sua vida é cheia de faltas, e chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Gostariam de dizer para esses que não recuem em desespero. Eu gostaria de dizer para você, não recue. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus, porque Deus nos ama e quer nos levar para o céu. Cristo está à destra de Deus, está à direita do Pai, lá no santuário celeste, no lugar santíssimo, ao lado da arca do concerto, e dentro da arca do concerto está a lei de Deus. Apocalipse 11:19 diz que lá no céu tem um santuário. Hebreus capítulo 9, versículo 4 diz que dentro da arca, aonde está o santuário, está a lei de Deus. Como que a lei de Deus foi abolida se ela está no lugar mais sagrado do universo? Também intercedendo por nós está Jesus Cristo. Diz o amado João, o último discípulo de Jesus,
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É o que diz em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós. E não nos esqueçamos, meus amigos, das palavras de Cristo. O próprio Pai vos ama. João 16, versículo 27. Ele deseja atraí-lo para si, para que você possa ver sua glória, a sua pureza e santidade refletidas em você. E se você se entregar àquele que começou em você a boa obra, há de continuá-la até o dia que Jesus Cristo virá das mansões celestiais, como diz Mateus 24, 30 e 31. Ore com mais fervor, meu amado. Ore mais, creia mais plenamente. Deixemos de confiar em nossa própria força e passemos a confiar no poder do nosso Redentor. Então louvaremos aquele que é vigor da nossa face, da nossa vida, do nosso caráter. Meu querido amigo, se você hoje tomar uma decisão de bater o seu joelho em terra, abrir o seu coração e dizer para Cristo: Senhor, se eu estou sendo enganado, se eu estou vivendo um evangelho relaxado, se eu não entendo muito bem a tua palavra, por favor, em nome de Jesus, faça o que tiver que fazer, mas faça, envie anjos ao meio do poder do Espírito Santo para abrir a minha mente, mas me mostre a verdade. Eu quero saber da verdade pura, mesmo que isso doa o meu coração, mesmo que isso atravesse a minha alma como uma espada flamejante, mas eu quero saber da verdade. Se eu estou sendo enganado na minha igreja, por favor, me mostre. Envie alguém, como o Senhor fez com o eunuco, quando estava indo para a cidade, indo para Gaza, e o Senhor mandou Filipe, e Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e ele não estava entendendo que homem era aquele que estava falando que como ovelha muda foi para o matadouro. Então o Espírito Santo mandou Filipe até lá, e Filipe entrou em sua carruagem, explicou para ele que aquele homem era Jesus Cristo, que está em Isaías 53, versículo de 3 a 7, e ele entendeu. Se for preciso, Deus enviará uma pessoa até você para te esclarecer coisas que você de repente não está entendendo ou que você não está aceitando. Se for necessário, Deus vai te dar um sonho, Deus vai te dar uma visão, enfim, Deus fará o que for necessário para você saber da verdade. A pergunta mais importante é: você quer saber da verdade? Você tem coragem de saber da verdade? Você tem peito para saber da verdade? Ou será que você é covarde, que está se escondendo da verdade para não ter que tomar uma posição diante dela? Porque a verdade faz isso conosco. Quando nós encontramos a verdade, ela transforma a nossa vida. Nós temos que tomar decisões importantes, temos que tomar atitudes importantes. Há casos em que há até uma separação conjugal porque o cônjuge não aceita a verdade e o outro aceita a verdade. E o cônjuge diz: olha, se você continuar nesse caminho, eu vou te largar. Mas Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas sim espada. Que ele veio trazer divisão entre a família, porque aquele que o aceitar vai ter que viver uma vida de oposição durante este mundo. O cristão, ele anda na contramão da vida. Enquanto milhões de pessoas dizem que Jesus jogou a lei por terra, a lei continua viva e eficaz. Ela está dentro do santuário celestial, dentro da arca do concerto, que é o lugar mais sagrado que existe na face da terra. E é através dessa lei que Deus vai julgar a toda a humanidade, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 12. Por que as pessoas são insensatas ao ponto de ignorar esses textos? Deus não muda. É o que diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus não muda. Salmos, capítulo 89, versículo 34. O que Deus fala, Ele não modifica. Por que as pessoas insistem em colocar palavras que não existem na Bíblia? Por que as pessoas insistem em mudar as coisas? Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz que quem retirar alguma coisa da palavra, Deus vai retirar dele o direito da vida eterna. E quem acrescentar alguma coisa na palavra, Deus vai acrescentar sobre ele as pragas descritas no Apocalipse 16. Se você hoje quer saber da verdade, Jesus vai revelá-la para você. Mas se você não quer saber da verdade, o diabo vai tomar conta da sua mente e você vai continuar alienado à vontade de Deus para você. Por favor, não faça isso. Você só tem uma escolha: ou a vida
ou a morte. E Deus quer que você escolha a vida. O diabo já está com um dia marcado para ser destruído. E todos aqueles que estiverem ligados a ele também vão ser destruídos. O juízo de Deus será sem misericórdia. Deus é misericordioso hoje, mas quando ele operar sua obra estranha de aniquilar o pecado, será sem misericórdia. Você não gostaria de aceitar a Jesus hoje, estudar a tua palavra, conhecer o teu evangelho, viver uma vida de obediência, não para ser salvo, mas porque a graça de Jesus na sua vida te leva a obedecer por amor? Obedecer à vontade de Deus é um privilégio muito grande. Atos capítulo 5, versículo 29 diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu obedeço a lei de Deus por amor, simplesmente por amor. E é o Espírito Santo que me dá força. Eu por mim mesmo não conseguiria guardar a lei. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que a Deus possa te abençoar, te dar forças. Que Ele possa te dar o colírio para pingar nos teus olhos, para que você abra os teus olhos e veja o verdadeiro evangelho. Existem dois evangelhos que está sendo pregado, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 8. Um é puro e o outro é falso. Você precisa saber qual é o evangelho que você está seguindo. Feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Grandioso Deus, amorável Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Tua palavra diz, ó Pai, no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 4, que no céu tem uma arca, e dentro dessa arca está a lei dos 10 mandamentos. Apocalipse 11, 19 diz que no céu tem um santuário. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz que Jesus está ao teu lado. Jesus está ao teu lado. O Senhor está acima do teu trono, que fica em cima da arca. E dentro da arca está a tua lei. E essa lei está dentro do lugar santíssimo. E é essa lei que o Senhor vai usar como critério para julgar todos em seu tribunal. Abra a mente dessa pessoa que está me ouvindo agora neste momento. Abra a mente dessa pessoa para que ela entenda, para que ela aceite, para que ela compreenda o teu evangelho. O profeta diz que a tua lei traz sabedoria aos simples. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7, verso 12, que a tua lei é santa, pura. Como que uma coisa que é santa poderia deixar de existir? Como que uma coisa que é boa e justa poderia deixar de existir? O inimigo tem conseguido com muita facilidade deturpar a mente das pessoas, levando as pessoas a viver uma vida de egoísmo, cada uma buscando a sua glória pessoal, ficando longe do seu caráter, ficando longe da obediência da tua lei. E com isso o inimigo tem feito as pessoas escravas, verdadeiros servos e servas. Mas o Senhor quer operar um milagre neste momento. No livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 126 diz: está na hora, Pai, de agir, pois a tua lei está sendo desobedecida. Pai querido, essa pessoa que me escuta, eu não sei se essa pessoa entende alguma coisa sobre a tua lei, não sei o conhecimento que ela tem da tua palavra, não sei até onde vai a sua sinceridade. Mas o teu Espírito Santo, como diz em João 16, versículo 7 e 8, que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E pecado, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, é a transgressão da lei. O Espírito Santo, entre outras coisas, ele nos convenceria que pecado é a transgressão da lei e que nós deveríamos obedecer à lei para não sermos condenados pelo pecado. Por isso Jesus morreu na cruz e pagou o preço. Então, se uma pessoa não obedece à tua lei, Jesus morreu em vão. Mas a porta da graça ainda está aberta, então existe ainda uma esperança. E em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que abençoe essa pessoa, este homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem que tem sido rebelde, que tem andado longe dos seus caminhos, que tem negligenciado a tua palavra, ou que talvez não tenha muito conhecimento do teu evangelho. Faça o que o Senhor fez com o eunuco. Envie uma pessoa capacitada para lhe revelar as verdades contidas na palavra do Senhor. E peça ao Espírito Santo para dar consolação a essa pessoa, para que ela aceite, porque a verdade, quando chega, muitas vezes dói, machuca e nos faz ficar triste. Mas depois a disciplina nos faz produzir bons frutos. E quando nós aceitamos a Cristo, e quando nós morremos para o pecado, quando a gente sai da água, a gente recebe dons dos Espíritos.
e recebemos também os frutos do Espírito Santo, sendo que o amor é o primeiro deles. E como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, que o cumprimento da lei é o amor. Por isso, o teu caráter, que é amor, está baseado na lei. Então, se a lei é o amor, ela jamais poderia ser abolida. Porque se a lei fosse abolida, o teu caráter deixaria de existir no coração do homem. Então faça essa pessoa entender isto. Eu entrego ela em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão. Não há mais sombra do não, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor